Tá gravando, pronto. Boa noite a todos, paz e graça. Agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nessa conferência tão nova, de assuntos tão caros. Nós vamos falar um pouco de politicamente correto. E é um termo, e aí, como a heresia, ela vem muito sutilmente, ela ficava meio perdida nos Estados Unidos na década de 90, começou a ser utilizado como ironia, e um autor responde o outro, e hoje é como se fosse uma lei. Politicamente correto, ele escolhe quem ele defende, ele escolhe quem ele ataca, ele escolhe quem ele protege, e ele escolhe a quem ele acusa. Foi algo para evitar termos opostos, e hoje ele dita regras das condições. Então eu gostaria de iniciar antes aqui com essa pergunta: como que a igreja ela se policia, primeiro, para que ela se enquadre nesse politicamente correto? Se a igreja deve preocupar com isso, de se defender. E, para complementar, como que a nossa fé e doutrina não entre no rol do politicamente correto de forma reversa aos nossos objetivos, né? Ou seja, até onde que nós devemos aceitar que as nossas doutrinas sejam atacadas e confrontadas pelo politicamente correto. Bom, ele começou fácil, né? Irmãos, há uma coisa na internet que eu estou vendo, há uma preocupação muito grande em como a igreja deve responder a certo tipo de pauta, a certo tipo de coisas. E o medo que faz é quando eu quero dar minha opinião sobre as coisas. Aqui parte uma coisa que a igreja não deveria estar fazendo. É quando eu, como pastor Daniel, pastor da Igreja Reformada Palavra da Cruz, eu vou dar a minha opinião. E John MacArthur, pegando a palavra dele emprestada, ele disse que um pastor não tem nada a falar, a não ser com a Escritura. Não é a minha opinião. Aqui é que está o primeiro ponto, Rodrigo, respondendo a sua pergunta. Bom, isso eu vou passar aqui para o pessoal. Esse é o primeiro ponto, respondendo a pergunta sobre o politicamente correto. Eu acho que a igreja tem se importado muito, os pastores, principalmente os pastores youtubers, os pastores influencers, vamos assim dizer, que hoje está na moda, eles têm a ideia de dar a opinião deles sobre tudo, sobre todas as coisas. E quando você vai dar a sua opinião, você entra nesse jogo. E aí é perigoso. Aí o perigo está aí, porque você entra no jogo da afronta, no jogo do ter que falar uma linguagem que os outros entendam. E a gente não tem uma linguagem, a gente tem só uma, que é a Bíblia. Uma coisa muito simples. O que a Bíblia tem a falar, o que você tem a dizer sobre o aborto? Bom, eu não tenho a dizer nada sobre o aborto. A Bíblia tem a dizer. O que você tem a dizer sobre o homossexualismo? Bom, eu não tenho a dizer nada sobre isso. É a Bíblia quem tem a dizer. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não tenho nada a falar sobre nada, sobre coisa nenhuma. Eu falo o que a Bíblia fala. E onde a Bíblia se cala, eu também me calo. Mas aonde ela dá voz, isso eu tenho que fazer. E um outro ponto que você falou é sobre como, basicamente, o apelo que se faz para que as doutrinas bíblicas, que nos é muito caras, se amolde a isso. E aqui é que está o perigo todo, é quando a gente começa a moldar a doutrina a um pedido, a um apelo midiático que se faz, que se tem que ter uma mudança na igreja. Irmãos, a pauta de mudança na igreja é muito complicada, isso, sabe? Porque o evangelho ele não é para negro, para branco, para afro, para chinês. Não, o evangelho é para todos. A mensagem do evangelho já é isso, é para todos, é para mulher, é para homem, é para todos, porque todos somos pecadores. Essa aqui é a questão do evangelho. Vou passar para os meus colegas aqui, é para vocês agora. Já dizia alguém que o problema não é o problema é o coração. O coração é o cerne de todas as coisas. E nesse meio que a gente vive, de internet, de postagem, a maioria, muita gente talvez, muita gente quer se promover, quer aparecer, quer dar sua opinião, quer falar sobre todos os assuntos, e se você não faz isso, você é bloqueado, você é cancelado, como é a gíria aí desse mundo. Então o problema começa no coração, e ele vai se exteriorizando. Talvez
nessa fala aí de querer ser politicamente correto, de não desagradar a nenhum segmento, a gente cai nesse perigo que é desagradar a Deus. O perigo maior é desagradar aquele que nos chamou, aquele que tem a verdade, e esse é um grande perigo que nós corremos. E a igreja corre esse perigo quando ela quer se amoldar a esses padrões. A igreja precisa ser inclusiva, precisa trazer toda essa... tudo que se está falando aí, a igreja tem que se adequar a esse mundo, tem que se atualizar. Então, esse é um grande perigo da gente encaixar nesse politicamente correto e desagradando aquele que é o correto, aquele que é a verdade. Eu lembrei de um debate que meu pai a gente estava fazendo ontem e caiu como uma luva, porque eu lembrei agora que Cristo, ele não precisa de defesa. A gente falava sobre isso, Cristo não precisa de defesa. Entretanto, eu tenho fé. Então o mundo ele vai requerer a minha fé em Cristo. Então, pelo mundo, pelas pessoas quererem se enquadrar no mundo, elas acabam que distorcendo muita coisa do que a Bíblia fala com medo de cancelamento. E isso a gente tem que ter muito cuidado, o medo do cancelamento. Porque o ser humano ele tem um ego de querer ser bem visto. Então ele omite a verdade em Cristo. E a gente tem que ter muito cuidado porque a gente vê isso nas igrejas. O medo de falar que algo é pecado, o medo de virar para o irmão e falar, irmão, não faça esse tipo de coisa, você está caindo em pecado. O medo de ferir, esse é o problema. O medo de ferir a pessoa com a verdade. Então, a gente tem que expor a nossa fé sem medo algum. Porque, igual a gente vê, tem cristãos que são perseguidos, infelizmente. Tem cristãos que são perseguidos pela fé em Cristo e não negam a Ele. Então, a gente que, por enquanto, a gente tem a nossa liberdade, a gente tem que levar o Evangelho a toda criatura, sem omitir nada, sem ter medo. É isso que a gente tem que ter hoje em dia. A gente não deve ter medo de expor as Escrituras por cancelamento. A gente não deve ter medo nenhum disso. Amém. O Lucas, ele... Algumas perguntas. Vocês acreditam que o politicamente correto traz mais respeito para as pessoas? É criança mesmo. Irmãos, o politicamente correto, como foi dito aqui no começo pelo Rodrigo, começou como uma chicane, né? E agora ele virou quase uma lei. O politicamente correto ele não deixa as pessoas melhores, porque de fato é quase que uma mudança de paradigma que a gente está vendo hoje em dia na internet. Porque a mensagem antiga, me parece que há essa coisa assim de que para você ter uma sociedade boa e nobre, você tem que recriar quase que crenças e valores que nos custou muito caro. E só quem está sofrendo com isso é o próprio cristianismo. Outra religião nenhuma está sofrendo com o politicamente correto. Somente o cristianismo é quem está sofrendo com isso. Por quê? Justamente na ideia de que o respeito ao próximo que vai fazer uma sociedade melhor. Ora, quando nós vimos em sã consciência um desrespeito ao próximo e nós não tomamos nenhuma atitude sobre isso? Você me entende? É como se o Brasil, antes do politicamente correto, fosse um país de bárbaros, sabe? De que havia aqui um desrespeito total a tudo e a todos, e eles vieram com essa nova pauta colocando goela abaixo na gente, para a gente ter que ir avante. Então, o politicamente correto, na minha opinião, ele piora as pessoas. Ele piora as pessoas porque ele tira da pessoa uma coisa impressionante, que é o senso crítico. Ou seja, você não pode criticar, você não pode discordar, você não pode fazer nada basicamente com o outro, porque ele diz, não, você
você tem que respeitar a minha opinião, mas a opinião é sua. E eu tenho a minha. Então a questão é, já que a verdade para eles não é absoluta, então por que eles estão reclamando do quê? Já que a minha opinião é diferente da deles. Então a questão é, eu acho que a sociedade vai piorar e muito com essa ideia do politicamente correto. Ela vai piorar e muito mesmo, porque hoje ela está tirando tudo, essa coisa da internet está tirando tudo da gente, e a voz maior, que é a voz da Escritura. O politicamente correto está destruindo com o cristianismo. Foi uma arma letal de Satanás que está batendo lá no sopé da igreja e está destruindo com ela. E os pastores estão invadindo essas pautas cada dia mais, tentando lá alinhar a mensagem deles a isso, e a coisa só vai piorando. Então, respondendo ao Lucas, na minha visão, o politicamente correto está piorando a sociedade, e a igreja então está andando a um passo largo contra, não é nem longe, contra o Evangelho. É bom a gente lembrar assim, a definição do termo, e quando se fala politicamente correto parece bonito e dá para fazer isso, mas de acordo com a Escritura. Mas quando você olha o termo e vai para a história do termo, isso já piora. Mas veja o exemplo do Daniel. Daniel vai para a Babilônia, ele tem um nome mudado, Beltesazar, ele aceita essa mudança, isso não afetou nada na sua crença, isso foi tranquilo para ele. Mas quando vieram com as iguarias, ele resolveu firmemente não contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e ele manteve firme a sua posição. Então, depois ele diz: rei, nós estamos aqui, se Deus quiser salvar a gente, salva, senão vamos morrer felizes aqui. E a nossa postura é essa. Então, a gente pode e deve ser um cristão corretamente, viver uma vida harmoniosa, respeitando aqueles que estão à nossa volta, mas com uma posição firme. Se a mudança de nome não afeta em nada, ele aceitou, mas quando veio com a comida não. Isso não vou aceitar. Firmemente ele resolveu. Às vezes a gente precisa dessa firmeza maior, mas a gente não vai sair destratando, a gente não vai sair jogando pedra nos outros porque o outro pensa diferente. E aliás, o Jonas aprendeu com isso. Por que o Jonas sofre? Porque ele vai e ele tem que aprender a trabalhar com o que é diferente. Ele não quer trabalhar com aquele que pensa diferente. Essa é uma das lições do livro de Jonas. E ele precisa então trabalhar, porque ele queria que o povo morresse. Ele queria, e ele diz: agora eu estou angustiado aqui, eu estou irado. É razoável isso aí? É razoável até a morte. Ele queria que morresse, porque deveria morrer. Às vezes a gente, como cristão, coloca assim, né? Aquele bandido tem que morrer, não é isso que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe a salvação. É claro que ele vai pagar por que ele fez, ele vai ver a justiça, mas enfim, o Evangelho vai trabalhar de forma diferente. Então, isso vai depender do termo. Então, qual o termo que a gente está usando? Às vezes a gente usa esse termo como se fosse algo correto que a gente deve fazer, né? Então, e quando a gente usa dessa forma, está tudo bem e é válido. Agora, usar o politicamente correto como remete à sua história, esse nome, isso é complicado. Politicamente correto. Eu acredito que o politicamente correto, ele prega mais o desamor do que o amor. Como assim? Vamos supor, uma questão: eu tenho uma verdade, meu irmão tem uma verdade, o outro irmão tem outra. Você não pode me ferir, eu não posso te ferir. Só que como na sua cabeça você tem aquilo formado, a sua ideia formada e eu tenho a minha ideia formada, a gente vai entrar em um debate um contra o outro, em uma briga. Porque politicamente correto, principalmente na internet, gera discussão. Então, ele mais desune do que une. Na minha opinião, ele é mais desamor do que amor, vamos assim dizer. Porque eu já vi em comentário em pregação de YouTube, pessoas discutindo umas com as outras
seguir. Né? Qual a diferença do politicamente correto e a conduta cristã? Essa boa, né? Vamos parar por aqui, né? Eu vou pegar um gancho aqui no pastor Rogério, se ele me permite. Ele falou do termo, o termo legal, politicamente correto. Se você ler assim, sim, é bonito. Quem é que não quer fazer o que é correto? Ainda mais quando você junta política e correto, aí acabou. Ontem tinha um político aqui, teve aqui que ouviu isso. Mas olha bem, brincadeiras à parte que eu gosto dele. A questão, irmãos, é o politicamente correto e a conduta cristã. Ok. Se você pega o termo vago assim, você acha que é uma coisa legal, mas quando você remete à origem do que está acontecendo, você vê que o politicamente correto, primeiro que ele tem um levante, ele não é uma coisa que nasceu desconexa, ele nasceu conectado diretamente com uma doutrina, com uma cosmovisão, com uma questão de destruição de pensamentos mesmo, basicamente isso. E o politicamente correto, ele briga, você não vai ver ninguém dessa turma do politicamente correto brigando com outro livro, a não ser com a Bíblia. Agora mesmo, a Xuxa, ontem, ela fez uma proposta legal. Ela disse: nós temos que reescrever a Bíblia e tirar dela essas coisas aí de ódio, esse Deus do Antigo Testamento, vamos banir esse negócio todo, porque Deus é amor, gente. O que é isso? Veja, e assim, se você pega a Xuxa falando, você diz: mas não é ninguém falando. Aí você pega o René de Vitz falando disso, aí você pega Caio Fábio. Aí eu falei: perdi com o demônio agora sim. Que o Caio Fábio a gente nunca sabe, a gente tem que dizer assim: demônio, saia do Caio Fábio, né? Porque eu não sei quem demoniou quem aquilo ali. O demônio está pedindo socorro, pelo amor de Deus, me tire desse homem. É muito demônio para mim. O Ed Renekiewicz, Jesus chamou o diabo de pai da mentira porque não o conheceu. Porque no máximo, se Jesus conhecesse o Renekiewicz, chamaria o diabo de primo. Porque o Renekiewicz é quem deveria ser o pai disso. Mas você vê nessa agenda do politicamente correto o mal que isso está fazendo para a igreja, porque eles desceram um nível tão baixo para dar uma resposta às coisas, irmãos, que a Bíblia já respondia. Como a Bíblia responde a um pecador que morre na prática do seu pecado? A Bíblia diz que ele vai para o inferno. Mas poxa, peraí, calma, é meu filho. Como é que eu digo isso? É simples. Abra sua Bíblia e diga. Mas não, nós queremos ter respostas fáceis para coisa difícil. Aí a gente prefere dizer: não. O cara ali não vai para o inferno. E aí a conduta cristã vai tendo que se amoldar. Aí você vai vendo cantores gospel cada vez mais descendo o nível, e todo mundo descendo o nível, porque a conduta cristã e o politicamente correto, na pauta que está aqui hoje, propósito, ela não existe. Ou você é cristão, ou você é politicamente correto. As duas não dá para ser. Não quer dizer que o cristão seja incorreto, não. O incorreto no termo é o politicamente correto aqui. O herege estão sendo eles, porque nós estamos seguindo o que a igreja cristã segue há mais de 2000 anos. Amém? Então vou passar para os meus colegas aqui, que já deu a hora lá da gente encerrar. A conduta cristã tem a ver com seguir a Cristo, imitar a Cristo, e Cristo não agradou todo mundo, ele desagradou muita gente, e a gente vai desagradar, mas o problema é que os cristãos, eles não podem falar uma verdade de forma grosseira, uma verdade pode ser dita, como o apóstolo Paulo disse, com amor, vá lá e exorte. A exortação deve ser feita com amor, a verdade pode ser dita e deve ser dita de forma amorosa e de forma que a pessoa reconheça que deve imitar esse Senhor. Para mim, o politicamente correto e as escrituras é como óleo e água. Os dois não se misturam. Porque o politicamente correto, o correto dele é a partir dele mesmo. Já a Bíblia não. O meu correto é a partir das escrituras. O que molda a minha vida vai ser a Bíblia.
politicamente correto não. É a partir das concepções deles mesmos. Então, o politicamente correto nada mais é do que práticas vazias que as pessoas têm, e isso é uma coisa muito triste, porque a Bíblia é muito atacada. E eu comentava isso com meu pai, que eu acho incrível que a Bíblia tem sido confrontada há tantos anos, há tantos séculos, e ela continua intacta. Não trocaram, não tiraram, ela continua intacta, linda, perfeita. Então, acho que os cristãos têm que parar de querer seguir políticas corretas que não são corretas e seguir unicamente a verdade bíblica e pousar a sua cabeça unicamente nas verdades de Cristo. Amém. Vou pegar só um gancho que a Débora disse do amor e ódio. O cristianismo, ele é puro. Ele é puro. E toda vez que a gente tenta misturar alguma coisa do cristianismo, que é secular, é o cristianismo que sai perdendo. Por exemplo, o sincretismo religioso. Então, entra-se outros cultos, outras doutrinas, e é porque as pessoas que sugerem isso, elas não querem ser cristãs, elas querem trazer a doutrina delas. E nós temos que também prestar atenção num viés histórico e filosófico. E eu vou permitir que citar Elisabeth Neumann, uma alemã, e ela criou o conceito da espiral do silêncio. Então ela percebeu, ela foi uma cientista política, e numa eleição na Alemanha eles perderam a eleição e eles começaram a estudar por que eles perderam. O que eles questionavam isso? Se você coloca uma ideia da maioria das pessoas, a minoria tem que ser calada. Ou seja, se todo mundo aqui tem uma opinião, 2 ou 3 discordam dela, essas 3 pessoas, por mais que elas não troquem de opinião no início, elas tendem a se silenciar. Certo? Então eles entenderam isso. Então eles reformularam a maneira de se fazer política pelo marketing, né? Pela propaganda. Então todo mundo pensando igual, todo mundo falando a mesma coisa. E com o tempo, as próximas pessoas, as primeiras só se calavam, as próximas elas concordam com aquilo, você cria uma unanimidade. E eles conseguiram fazer o inverso. Eles pegaram o que se chama de minorias, deu uma pauta que é, em tese, mais nobre, e eles trouxeram esse pacote para a gente, e nós temos, infelizmente, muitos se calado, se curvado, para não dispor. Muitos de nós temos o que perder, então cada um realmente olha um pouco o seu lado mesmo. Não vou dispor com fulano, não vou brigar com o meu vizinho, mas sabe, eles têm a disposição de brigar. Então, quando esse politicamente correto entrou nos Estados Unidos, foi seguido ali os ensinos de Chaulinsky, né, que é o pai ali do progressismo moderno americano, e ele citou o seguinte, né, que eles não teriam mais guerra, eles deveriam entrar pelo intelecto. E eles têm feito isso, então tem dominado nossos jovens, tem dominado nossas crianças, tem dominado os nossos cultos, e nós, por falta, muitas das vezes, de conhecimento, é igual quando a gente está na praia, né, toma aquele caldo ali, até a areia sai debaixo dos nossos pés sem nós percebermos, a rasteira que nós estamos tomando é essa. Tem um experimento de uns psicólogos, para a gente acabar, que eles fizeram o seguinte: eles colocaram 2 macacos dentro de uma jaula e colocaram na cobertura da jaula um tipo de um dispositivo cheio de água. E quando o macaco ia puxar a comida, era uma alavanca que estava presa com a banana, e quando ele pegava a banana que puxava, aquela água caía em cima deles, e o chão tinha um fio desencapado e eles tomavam um choque. E aí os 2 macacos começaram a brigar para um não ir lá pegar naquele negócio, porque um puxou e tomou um choque, e toda vez que ele puxava, tomava um choque. E os 2 ficaram quietos e não pegaram mais naquela banana para puxar. Colocaram um outro macaco que não tinha nada a ver com o cenário, tiraram um e deixaram o outro. O que ocorre? Aliás, eram 3, tiraram 2, tiraram um e colocaram o outro e deixaram 2 lá. E quando esse macaco desavisado correu para ir puxar aquela banana, os outros 2 juntaram aqui e desceram o cacete dele para cima, para defender dele não puxar e não cair água neles e eles não tomarem choque.
Aí eles deixaram aquele macaco, de tanto apanhar, ele ficou quieto. Também não mexeu. Ele nunca tomou um choque, mas não mexeu. E aí eles tiraram um macaco que tinha tomado o choque. O original tinha 2 e um já era da terceira geração, segunda geração. Tiraram um macaco que tinha tomado o choque e deixaram um só e o outro que não tinha tomado. E aquele macaco que acabou de entrar, quando ele se dirigiu para a banana, os 2 que estavam lá, juntou o cacete dele também, de novo. E aí, toda vez que ele apanhava, ele ficou quieto lá na dele, disse: eu não vou mais apanhar, então vou ficar aqui quieto. E trouxeram o terceiro macaco e tiraram aquele original, só tinha um original, lembra disso? Tiraram aquele original, tomou o banho e levou o choque. E colocaram no outro lado. E esse outro, quando entrou, assim que ele entrou, ele correu para a banana. E aqueles outros 2 que estavam lá, juntaram o cacete desse. Ora, aqueles 2 não tomaram choque e nem tomaram banho. Por que eles estavam batendo? É a questão que o Rodrigo estava falando. A minoria vai se calando, a massa vai falando, e daqui a pouco a próxima geração, ela já nem sabe por que está calada. É assim que acontece, irmãos. Nós já estamos em cima da hora e vamos parar por aqui. Tem mais pergunta aí, né? Vai ficar para a próxima vez a redonda nossa. Então, nós quer responder pelo YouTube, certo?